Em um mundo repleto de incertezas, onde cada dia nos apresenta novos desafios e a busca por segurança parece uma jornada sem fim, como encontramos um porto seguro? Como navegamos pelas tempestades da vida sem perder a esperança e a direção? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano anseia por algo que transcenda o tangível, algo que ofereça conforto, clareza e um senso de propósito. Buscamos respostas para as grandes perguntas da existência e muitas vezes as encontramos em algo tão poderoso quanto o intangível: as promessas. Mas o que são, afinal, essas promessas de Deus de que tanto se fala? Não são meros desejos ou votos piedosos que fazemos ao universo. Longe disso. Elas são, em sua essência, declarações divinas, garantias proferidas por uma fonte superior, que se manifestam através de textos sagrados, tradições milenares e até mesmo em experiências pessoais profundas que moldam nossa percepção da realidade. Elas representam um elo entre o finito e o infinito, um mapa para a alma em sua peregrinação. E se eu dissesse que existem promessas capazes de revolucionar sua perspectiva, transformando o caos em uma serenidade inabalável? Promessas que, ao serem compreendidas e internalizadas, podem se tornar a âncora que você precisa em meio às mais violentas marés da vida? Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre teoria. Vamos mergulhar nas 5 promessas mais poderosas e impactantes, explorando como elas podem guiar, sustentar e, de fato, transfigurar sua existência. E o mais fascinante é que não se trata de uma discussão limitada a dogmas religiosos específicos, mas sim de princípios universais de esperança, resiliência e propósito que ressoam com a condição humana, independentemente de sua fé ou crença. A conexão entre essas promessas e a nossa vida cotidiana é profunda. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com a necessidade de significado, de sentir que pertencemos a algo maior, que nossa existência tem um valor intrínseco. É nesse ponto que a relevância dessas promessas se manifesta. Elas não são conceitos abstratos, distantes da nossa realidade. Pelo contrário, são convites a uma nova forma de interpretar o mundo, de lidar com as adversidades e de celebrar as vitórias. Imagine a força que emana de saber que você não está sozinho, que há uma provisão para suas necessidades mais profundas, que sua fraqueza pode ser o canal para uma força maior, que existe uma paz que transcende qualquer entendimento humano e que sua vida está inserida em um plano maior, repleto de esperança e um futuro promissor. Estas não são apenas palavras bonitas, mas pilares sobre os quais podemos edificar uma vida mais plena e significativa. A jornada que propomos hoje é uma exploração dessas verdades atemporais. Uma oportunidade para você descobrir como aplicar esses princípios em seu dia a dia, transformando desafios em oportunidades e incertezas em fé. Prepare-se para uma viagem que pode mudar a maneira como você percebe a si mesmo, o mundo ao seu redor e o seu lugar nele. As promessas estão lá, esperando para serem redescobertas e vividas. Vamos desvendar seus mistérios e entender como elas podem ser a chave para uma vida de propósito e paz. Acredite, o que você está prestes a ouvir pode ser o catalisador para a mudança que você tanto busca. A origem e o significado dessas promessas divinas mergulham em um passado remoto, entrelaçando-se com as mais antigas civilizações e suas buscas por sentido. Não são invenções modernas, mas ecos de sabedorias ancestrais registradas em textos sagrados que atravessaram milênios, como a Torá, a Bíblia, os Vedas e outros escritos fundacionais de diversas culturas. Elas surgiram em contextos onde a vida era uma luta constante contra forças naturais implacáveis e a incerteza do amanhã, onde a necessidade de uma âncora espiritual era vital para a sobrevivência e a coesão social. A beleza dessas promessas reside justamente em sua capacidade de transcender o tempo e a cultura, ressoando com a alma humana em qualquer era ou lugar. Elas falam a uma linguagem universal de esperança, amor e propósito, independentemente das especificidades doutrinárias. É essa universalidade que as torna tão poderosas e relevantes ainda hoje. A primeira dessas promessas, e talvez uma das mais reconfortantes, é a da presença constante. Eu estou convosco todos os dias, uma frase que ecoa em diversas tradições espirituais, seja diretamente como em Mateus 28, 20, ou através de conceitos similares que afirmam a não solidão do ser humano diante do divino. Essa promessa detalha a garantia de que, não importa a profundidade do abismo em que nos encontremos, a magnitude do desafio ou a escuridão da noite, uma força maior está conosco, presente, amparando e guiando. É a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sós. Curiosamente, culturas antigas, desde os egípcios até os gregos e romanos, dependiam profundamente da ideia de deuses e divindades presentes em suas vidas, intervindo nos affairs humanos, protegendo-os e garantindo sua sobrevivência. Essa crença na presença divina era um pilar fundamental para a estabilidade social e a esperança individual. Para nós, no ritmo frenético e muitas vezes isolador da vida moderna, essa promessa se conecta diretamente ao sentimento de solidão que assola tantos. A garantia de uma companhia constante, de um observador benevolente que nunca nos abandona, pode ser o bálsamo para a alma que busca conforto e conexão. Em seguida, temos a provisão e cuidado.
O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. Como em Filipenses 4:19. Ou suas equivalências em outras tradições, que prometem que as necessidades básicas e até mesmo as mais profundas serão atendidas. Esta promessa detalha um cuidado que vai além do material, abrangendo as dimensões emocionais, espirituais e até mesmo as intelectuais. Não se trata apenas de ter o pão na mesa, mas de ter paz no coração e clareza na mente. Ao longo da história humana, somos inundados por relatos de provisão inesperada, de momentos em que recursos surgiram do nada, de soluções que se manifestaram milagrosamente em situações de desespero. Muitos atribuem essas ocorrências a intervenções divinas, vendo-as como a materialização dessa promessa. A conexão pessoal aqui é inegável. Quem nunca se preocupou com o futuro financeiro, com a saúde de um ente querido, com a segurança de sua família? A calma que a confiança na provisão divina pode trazer é um alívio imenso, permitindo-nos focar no presente com gratidão e esperança. Finalmente, a terceira promessa que exploramos é a da força em meio à fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, encontrada em 2 Coríntios 12:9, carrega uma mensagem profundamente libertadora. Ela detalha que não precisamos ser perfeitos, invencíveis ou infalíveis para receber apoio e experimentar o poder. Pelo contrário, é precisamente na nossa vulnerabilidade, nos nossos pontos fracos, que a força maior se manifesta e se aperfeiçoa. Isso significa que nossas falhas, nossos medos e nossas limitações não são obstáculos intransponíveis, mas sim canais, através dos quais uma força superior pode operar. Fatos interessantes da história nos mostram exemplos de líderes e figuras icônicas que, em momentos de profunda fraqueza pessoal ou derrota aparente, encontraram uma resiliência e uma capacidade de superação que pareciam vir de uma fonte além de si mesmos. Pessoas como Nelson Mandela, Viktor Frankl ou Madre Teresa, que mesmo diante de adversidades colossais e fraquezas humanas, emergiram como símbolos de força e esperança. Para nós, que frequentemente lidamos com a sensação de não sermos capazes, de sermos insuficientes ou de falharmos, essa promessa oferece um consolo imenso. Ela nos convida a abraçar nossa humanidade e a entender que a fraqueza não é o fim, mas sim um portal para uma força que transcende nossa compreensão. É a promessa de que, ao nos rendermos às nossas limitações, podemos nos abrir para um poder muito maior. Chegamos agora à quarta promessa, a da paz, que excede todo o entendimento. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, como em Filipenses 4:7, ou conceitos análogos em outras tradições espirituais, descreve um estado de serenidade interna que não é abalado pelas tempestades externas. Não é a ausência de problemas, mas a presença de uma calma profunda no meio deles. Essa paz não é lógica, não é racional e não depende das circunstâncias. Ela as transcende. É uma âncora para a alma em um mundo em constante ebulição. A ciência moderna, por meio de estudos sobre neurociência e psicologia positiva, começa a desvendar os mecanismos por trás dessa experiência. Pesquisas mostram que práticas como a meditação, a oração e a fé ativa podem reduzir significativamente os níveis de estresse, ansiedade e depressão, promovendo um bem-estar mental e emocional duradouro. Esses achados científicos ecoam a promessa milenar de que existe uma fonte interna de paz, capaz de proteger nossos corações e mentes das preocupações que nos afligem. Para nós, imersos na ansiedade do mundo moderno, com a constante pressão por produtividade, a avalanche de informações e a incerteza do futuro, a busca por um refúgio mental e emocional é mais premente do que nunca. Essa promessa nos convida a encontrar essa paz inabalável, um santuário interior que nos permite navegar pelas adversidades com equanimidade e resiliência. E por fim, a quinta e última promessa que exploramos hoje é a do propósito e futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, conforme Jeremias 29:11. Ou a ideia similar de que há um desígnio maior para cada vida, oferece uma perspectiva transformadora. Esta promessa detalha a existência de um plano divino, um propósito maior para a nossa existência, e a garantia de um futuro repleto de esperança, mesmo quando o presente parece sombrio. Não se trata de uma ausência de desafios, mas da certeza de que há um sentido para cada jornada e que as dificuldades podem ser degraus para um destino grandioso. A história da humanidade está repleta de exemplos de resiliência extraordinária. Povos inteiros e indivíduos, confrontados com perseguições, guerras, desastres naturais ou crises pessoais avassaladoras, encontraram força e motivação para continuar na crença inabalável de que havia um futuro melhor, um propósito maior que aguardava. Essa fé no futuro, muitas vezes atribuída a uma força superior, permitiu-lhes reconstruir, inovar e prosperar contra todas as probabilidades. Essa promessa toca diretamente em nossos momentos de crise existencial. Quando questionamos o sentido da vida, duvidamos de nossas escolhas ou nos sentimos perdidos em relação ao caminho a seguir. Ela nos oferece a garantia de que não estamos à deriva,
Que há um propósito aguardando ser descoberto e um futuro de esperança que nos impulsiona para frente. Ao recapitularmos estas 5 promessas, presença constante, provisão e cuidado, força em meio à fraqueza, paz que excede todo entendimento e propósito e futuro, percebemos seu poder transformador. Elas não são meras palavras antigas, mas convites atemporais a uma nova forma de ver o mundo e a si mesmo. Elas nos desafiam a ir além do visível, a confiar no invisível e a encontrar força onde menos esperamos. Agora, a pergunta que fica é: como essas promessas ressoam em sua vida? Qual delas você sente que mais precisa hoje? Talvez seja a certeza de uma presença constante em sua solidão, a confiança na provisão em tempos de incerteza, a força para enfrentar suas fraquezas, a paz para acalmar sua mente agitada, ou a esperança de um propósito maior em sua jornada. Convido você a explorar mais, a refletir sobre a aplicação desses princípios em sua própria jornada. Leia, medite, busque compreender como essas verdades milenares podem se manifestar em seu cotidiano. A verdadeira jornada começa quando você decide não apenas ouvir, mas viver as promessas que transcendem o tempo, transformando não só seus dias, mas sua própria essência. Que a esperança